E eu vou começar a explicação do organograma, concessão do Goronzon da linhagem originária. O que é a linhagem originária? É a linhagem que tem ligação direta com Nichiren Daishonin. Como que Nichiren Daishonin deixou estabelecido que deveria ser a inscrição do Goronzon, como também a inscrição do Goronzon para ser concedido aos seus discípulos. Byakuren Asharin Nico Shonin, ele fazia exatamente como deixou Nichiren Daishonin e ensinou a Nidaki Asharin Ichimoku Shonin. O sumo prelado, ele transcreve o Goronzon para ser concedido nas casas dos discípulos diretamente através do Dai Goronzon, que está no templo principal, Taiseki-ji. Era feita por Nichiren Daishonin, assim deu seguimento à veia vital da lei Byakuren Asharin Nico. Esse Goronzon, ele é dotado, segundo o Nichiren Daishonin, ele recebe a entidade da lei e a entidade da vida iluminada do Buda Nichiren Daishonin. São aspectos espirituais que são incorporados no Goronzon, na cerimônia de abertura dos olhos, que Nichiren Daishonin fazia antes dele falecer. Então, essa é uma tradição direta e idêntica, como vocês podem ver aqui, ó, desde o falecimento de Nichiren Daishonin, que transferiu a Byakuren Asharin Nico e assim sucessivamente. Eles nunca cortaram as cerimônias, a inscrição do Goronzon que vai para sua residência, ele passa pela inscrição que somente o sumo prelado faz em frente ao Dai Goronzon, no templo principal. E atualmente o sumo prelado é o 68º sacerdote Nichinyo Shonin. A linhagem direta do Buda original Nichiren Daishonin, ela passa por vários anos, vários séculos, mais de 100 anos. Não teria como essa linhagem ser mantida se não fosse através dos reverendíssimos soberanos da lei. É o terceiro tesouro, que é o tesouro do sacerdote, que segue exatamente como foi deixado por Nichiren Daishonin em relação aos ensinos. Juntando, né, essa prática, nós temos o Goronzon. O Goronzon, ele não pode ser feito de qualquer forma por qualquer pessoa. Localizado no Japão, no templo Taiseki-ji, há 800 anos, linhagem direta de Nichiren Daishonin e transmissão dos seus ensinos. Aqui, nesse segundo gráfico, nós vamos fazer uma comparação do que aconteceu em relação a outros formatos criados de inscrição, como nós tínhamos lá na linhagem originária Nichiren Daishonin. Ele inscreve o Dai Goronzon, que é transferido a Byakuren Asharin através da herança vital da lei, ou veia vital da lei, e consagrado no templo Taiseki-ji, no templo Rondô, hoje atualmente. Quando chegou na sucessão do reverendíssimo soberano da lei Niken Shonin, ocorreu uma questão muito importante, que foi a excomunhão de uma organização que estava ligada diretamente a Nichiren Shoshu. Era uma organização de crentes da Nichiren Shoshu, de seguidores da Nichiren Shoshu, dos ensinos de Nichiren Daishonin. Essa organização, ela foi excomungada e ela buscou no templo Shoinji um acordo com um reverendo que era desligado já da Nichiren Shoshu. Então aqui eu estou dando um exemplo de como começa a se formar as ramificações. E não foi esse o objetivo de Nichiren Daishonin quando já deixou os princípios últimos. Vejam só aqui, ó, o corte que vai ocorrer. Aqui em 1992 houve a excomunhão e o reverendo Narita, ele doou um Goronzon inscrito pelo 26º sumo prelado da Nichiren Shoshu. Ele doou um Goronzon transcrito em 1720 pelo 26º sumo prelado da Nichiren Shoshu, Nichikan Shonin, que foi concedido a este templo. Então ele doa esse Goronzon a esta organização. Esta organização propõe então, para não ficar
não aceitar, né, seguir os preceitos, porque a excomunhão ela se deu devido a questões de divergências da doutrina e da prática, que vocês podem assistir lá no meu canal no YouTube. Eu tenho 4 vídeos que eu leio o documento oficial da Nichiren Shoshu sobre essa excomunhão. Então, devido a vários problemas, maldades e obstáculos, essa organização e sua liderança de leigos começam então a copiar o Goronzon do 26º Sumo Prelado Nichikan Shonin, né, que foi concedido pelo reverendo Narita, do templo Shoinji. Totalmente diferente da inscrição do Goronzon, que veio da linhagem direta de Nichiren Daishonin por 800 anos. Além disso, eles retiram uma cerimônia muito importante chamada Cerimônia de Abertura dos Olhos de Imagens, que também é considerada uma cerimônia importantíssima, feita somente pelo sumo prelado dessa linhagem aqui, originária, que passa por uma cerimônia assim, né, religiosa, em frente ao Dai Goronzon, e ali é incorporada as entidades da lei do Buda no pergaminho, né, que representa a vida iluminada do Buda original Nichiren Daishonin, para a observação da mente. Então aqui vocês podem ter uma maior visibilidade, e a herança vital da lei, ela se encontra aqui, ó. Ela se encontra aqui nessa linha alaranjada. Tá vendo? Direta, que passa de um sumo prelado para outro. Não se pode criar uma outra herança vital da lei que não foi reconhecida pelo Buda original Nichiren, que não foi criada por ele. Então essa herança vital da lei, ela já foi deixada para toda a humanidade para seguir dessa forma. Então aqui vocês têm uma noção exata do que ocorreu. Templo Shoinji, desligado da Nichiren Shoshu, reverendo Narita concede para a organização de líderes leigos um Goronzon do 26º Sumo Prelado. Essa liderança se considera detentora e capacitada para conceder Goronzon pela sua própria constituição de líderes e conselhos internos da instituição. Eles copiam o Goronzon do 26º Sumo Prelado da Nichiren Shoshu, Nichikan Shonin, cortam a cerimônia de abertura dos olhos de imagens e cortam também o Gajukai, que era uma cerimônia para aceitar preceitos que os membros deveriam passar, e fazem a reprodução através de um processo de impressão gráfica. Está aqui para vocês terem uma visão geral do que ocorreu. A imagem direta de Nichiren Daishonin aqui, ela deverá ser respeitada para a propagação para os próximos 10.000 anos ou mais, para a salvação de todos os seres, na inscrição do Goronzon. Daishonin transferiu a entidade viva de sua iluminação interior para seu único sucessor, o segundo sumo sacerdote Nico Shonin. Essa transmissão confiada a uma única pessoa é a base sobre a qual cada sumo sacerdote sucessivo transcreve os Goronzons concedidos a discípulos e crentes das gestões seguintes. Esse fluxo ininterrupto da vida de Buda entre mestre e discípulo é o meio pelo qual a iluminação de Daishonin permanecerá no mundo para salvar toda a humanidade por toda a eternidade. Todos os crentes de Nichiren Shoshu recebem um Goronzon, que é emprestado a eles pelo templo principal.